Bom, vamos lá. Então chegamos agora no último dia. Espero que eu tenha fornecido elementos para que a gente tenha se dado conta da complexidade da obra do Stockhausen e da concepção do Licht, mas não só isso, através das espirais, de a gente ter costurado referências, como eu procurei, do Stockhausen de Licht com o Stockhausen de antes de Licht. E a nossa conferência 7 vai abordar o Sonntag, né? Aqui, para quem não veio ainda nos outros dias, é a tabela que eu estou expondo todos os dias e que foi discutida em detalhe no primeiro dia, na segunda-feira, onde você tem as óperas de cada dia da semana com os seus 10 principais elementos simbólicos, né? Sendo que no caso do Sonntag, você tem como figuras principais Eva e Michael, ou seja, Lúcifer está praticamente excluído do Sonntag. O tema fundamental é a união, o casamento, a comunhão, né? Qualidades espirituais, a vontade, a força. Um elemento fundamental é o sino, tem um elemento místico aí claramente embutido. O sentido é a intuição, o intuir. Voz e instrumento polarizador, corno de baceto e trompete. O corno de baceto ligado à família dos clarinetes, claramente ligado a Eva, e o trompete claramente ligado a Michael. Virtude, a lealdade. Corpos celestes, o sol, Sonntag, né? E Sonne é sol em alemão, né? E manifestação humana, suspirar, exultar. E a cor principal, o ouro, tá? A estrutura de Sonntag aus Licht é composta de 5 cenas e um Abschied, sendo a primeira cena Lichter Wasser, que poderia ser traduzido como luzes, águas, que não é uma palavra composta, são 2 palavras separadas por um travessão, diferente de um compósito que pode ser eventualmente ligado por um hífen, né? Portanto, luzes, águas, é o próprio Sonntagsgruß. Então, na realidade, a última ópera, ele resgata a vontade inicial, o intuito inicial, de fazer o cumprimento e o finale, quer dizer, a abertura e o finale, só que Sonntagsgruß é o subtítulo de Lichter Wasser, que, na realidade, o título acaba se tornando mais importante que o Gruß de Sonntag, nesse caso, né? E seguem-se 4 outras cenas, quer dizer, o Lichter Wasser, apesar de ser o Gruß, ele já é praticamente a primeira cena, dada a sua complexidade, né? E aí vocês têm o Engelprozessionen, que a gente chegou a ver um fragmento na segunda-feira, tem o Lichtbilder, Düftezeichen, Hochzeiten, e aí vem o Sonntagsabschied. Delas se desprendem uma série de excertos individuais, como em todas as óperas, que são números que se tornam autônomos como números musicais concertantes, independente da encenação da ópera, tá? E que são derivados da escritura das cenas principais, que são esses abaixo aí do Sonntagsabschied, né? Então, basicamente, vocês têm 6 grandes momentos constituídos de 5 cenas, sendo que a primeira é uma abertura e a última é um Abschied. O símbolo gráfico fundamental é o símbolo que une Eva e Michael, né? Sintomaticamente com o coração bem ao centro, rodeando um ponto branco e dilatado, oposição ao ponto negro e concentrado do símbolo de Lúcifer, que vocês lembram é aquele círculo vermelho com um ponto negro concentrado no meio, né? Desculpem, meu pigarro volta a me visitar. Aqui vocês têm uma foto relativamente dos últimos anos do Stockhausen, onde Stockhausen está em frente ao portão da sua residência em Kürten, onde se vê que ele mandou fazer o portão com o símbolo de Sonntag, que é a união de Eva com Michael, né? Inclusive em posições diferentes, né? Ele está com a sua bota aí porque ele devia ter plantado algumas árvores. E isso é uma coisa interessante que, apesar de parecer supérfluo, faço questão de mencionar, porque vai ter a ver com o meu balanço final.
que é o seguinte: quando Stockhausen comprou a propriedade em Kürten, ele comprou uma propriedade rural e praticamente plantou tudo que havia lá. E isso está numa das biografias. E numa das visitas que eu fiz à casa dele, eu estava na cozinha, assim, né, na casa do Stockhausen, até hoje parece muito moderna, que ela é toda feita com concreto e vidro. E aí eu estava na cozinha com o Stockhausen, vendo aquela mata maravilhosa, né? E eu peguei e falei: é verdade, como consta num dos livros da tua biografia, que você plantou tudo isso aqui? Ele virou e falou assim: não, aquela árvore já existia. E me apontou uma árvore no meio da floresta. Né? Isso eu acho muito sintomático, né? Eu vou retomar por que eu acho sintomático no final. Bom, após o caráter bizarro dos diversos números de Licht associados a Lúcifer, em especial a ópera Samstag, a gente viu ontem a incorporação daquela cena esdrúxula, tipicamente italiana, né? Isso eu falo com tranquilidade, porque eu tenho até passaporte italiano, posso falar, também um pouco do meu país, a Itália, morei na Itália, tenho passaporte italiano. Esdrúxula italiana, daquele Chopero da greve que detona no meio daquele ensaio, aquela loucura que Stockhausen acaba incorporando dentro da ópera, né? Sontag, ainda que feita já durante o velho Stockhausen, surpreende por seu caráter amoroso, apaziguado e complacente. Lembremos-nos da sordidez, por exemplo, do último Stravinsky. Ainda que realizador de obras de enorme interesse, Stravinsky é Stravinsky sempre, mesmo no período neoclássico, que poderia ser considerado como Stravinsky regressivo, você tem o gênio do Stravinsky em cada mão, né? Stravinsky denuncia o esgotamento de sua energia. A sonoridade Stravinsky em seus últimos anos entra em um terreiro mórbido, do escuro, do prenúncio da morte. Estou pensando aqui em Treni, Requiem, Cânticos e outras obras assim, particularmente nos anos 60, os últimos 11 anos da obra do Stravinsky, né? Ou lembremos-nos da obra derradeira de Berio, por exemplo, Stanze, cuja energia desbotada e distante prenuncia o falecimento do mestre italiano. Se a gente pega Laborintos II, Sinfonia, ou mesmo Formazioni, obras de um grande ímpeto energético, Stanze é uma obra de alguém que está falecendo. Mas Sontag, escrita nos últimos anos de vida de Stockhausen, inicia-se com uma sonoridade de meticulosa transparência e de um lirismo arrebatador. Já no título, pelo título de sua primeira cena, que é extremamente poético, Lichter Wasser, ou seja, luzes, águas. Aqui não como uma palavra composta, como eu falei, mas como duas. É como se as luzes dos céus entrassem em comunhão cósmica com as águas terrestres, elementos que possibilitam a vida. Claramente, luzes relacionadas a Michael, águas relacionadas a Eva. Sontag fecha o ciclo da semana e liga-se a Montag. As espirais são evocadas pelo próprio Stockhausen. No volume 6 dos seus Texte, enuncia: e dessa forma não existe nem começo nem fim das semanas. É dessa forma a espiral eterna. So ist eine ewige Spirale. Em Lichter Wasser, Stockhausen estilhaça a orquestra. Os músicos entram em cena, posicionando-se em pontos distintos do espaço, e os sons tomam todo o espaço de performance, de acordo com uma meticulosa planificação espacial de som a som. Aqui a gente está vendo um esboço muito bem feito já, praticamente por computador, de algo que Stockhausen me mostrou na mão, quando eu estive lá pela primeira vez em 1999, na casa dele, que ele tinha acabado de fazer Lichter Wasser, e ele pegou um folder lotado de papéis, todos eles em plástico, e cada qual com um desenho absolutamente controlado de nota por nota do Lichter Wasser, a partir do itinerário que acontecia com a orquestra. Eu já cheguei a comentar isso aqui durante a semana. Esse itinerário de sons a partir do estilhaçamento da orquestra. A orquestra, de vez de estar no palco e o público está lá, né, a orquestra invade, mas não como orquestra, e sim como solistas, cada solista num lugar diferente da plateia, né? Por exemplo, um trompete ali, um violino aqui, clarinete lá, né? E Stockhausen faz a planimetria temporal de cada nota, de cada altura, de cada pitch,
de como isso vai percorrendo a orquestra no espaço. Então, para cada nota, ele tinha um desenho que deu um calhamaço de desenhos desse tamanho, e aqui a gente está vendo um deles, por exemplo, né? Aliás, tem dois percursos desenhados aqui, isso é extraído de um livro do Rudolf Frisius, né? E se vocês observarem, tem a fórmula de Michael, né? Claramente na... tá para ver pouco, mas é aquele depois vai para etc. A forma de Michael. Quer dizer, a forma de Michael vai rodando o espaço conforme a disposição dos instrumentos, né? Então, não só melodias percorrem o espaço, como às vezes alturas únicas rodam o espaço como uma melodia de timbres, né? Ouçamos de olhos fechados, se possível, por favor, fechem os olhos a pedido de Stockhausen, isso sempre foi feito e realmente induz uma concentração maior. Seu início com Michael bem à direita e Eva bem à esquerda. Nele, as fórmulas de Michael e de Eva se entrelaçam em tempos distintos. No microtempo, com as vozes no tempo da vida, no macrotempo estendido do cosmo, com as notas do sintetizador etéreo que as acompanha. Se isolarmos uma ínfima passagem, mergulhamos a fundo nos detalhes dessa simbiose de cores, de luzes, distintas que vai da voz aos instrumentos e dos instrumentos aos próprios instrumentos. Tudo o que sonharam Schoenberg e Webern com a Klangfarbenmelodie. Vamos ver um fragmentinho. Quer dizer, num trecho, vocês veem num fragmento, como as mesmas notas têm cores muito diferentes e espaços muito diferentes, né? Tem um bebezinho aí que está fazendo um Klangfarbenmelodie caprichado. Em nossa primeira conferência, já havíamos percebido essa trama meticulosa nas Engelprozessionen, né? Nossa segunda cena no contexto de Sonntag. Vamos reouvir esse trechinho, se o bebezinho não perturbar a concentração. Por exemplo, esses sons sibilantes que passam no coro também percorrem espaços que aqui com o ruído, assim como ele vai fazer com a nota definida, com o som definido no Lichtavassa, né? No contexto de Sonntag, um certo aspecto conturbador impregna as texturas dessa música perene, que agora atua como um tapete. E isso que vocês ouviram vai estar lá no fundo, na verdade, a atuação dos cantores e dos atores cantores, digamos assim, fazem um outro contexto muito mais gestual, num certo sentido. Tá vendo? Lá no fundo está o coro do Engelprozessionen como um tapete em cima de tudo isso.
Musikles Michael, Holy Spirit of our universe, E aí com a presença de Lúcifer, que é o Nicholas Isherwood desse baixo, né? Em Lichtbilder, luz, imagens, aí como uma palavra só, a terceira cena de Sonntag, as espirais emergem de novo e nosso tobogã faz-nos cair no terreno místico religioso da evocação a Deus, já presente no Cântico dos Adolescentes, no Gesang der Jünglinge, onde se ouvia Preiset den Herrn, louvem o Senhor. Aqui a frase é quase inalterada, Preist Gott. Fora isso, nosso deslize pelo tobogã nos remete ao uso primordial também em Gesang, da modulação em anel nos trompetes de Michael, que, em diálogo com clarinetes de Eva, aqui se multiplicam e se sobrepõem. Vamos ouvir um trechinho dessa cena, preste atenção. A modulação em anel, como eu tinha explicado já, é aquele tipo de modulação chamado de síntese multiplicativa, onde uma fonte sonora entra no aparelho e é modulada por uma senoide, e essa senoide interfere no espectro e faz a soma e a diferença de cada componente desse espectro. Né? Por exemplo, se você tem 440 Hz entrando e o sinal modulante é de 20 Hz, você vai ter esses 440 mais 20 Hz, 460, 440 menos 20 Hz, 420. Você vai ter um intervalo inarmônico entre 420 e 460 Hz a partir de uma única frequência. Multipliquem isso por todos os componentes do espectro. Minha voz, por exemplo, tem uma série de sons senoidais, né? Ela não é simplesmente uma frequência, ela é uma coleção harmônica de várias frequências quando eu estou falando as vogais, né? Então tudo isso é modulado, o trompete se submete a isso e vocês vão prestar atenção que o clarinete está em diálogo com os trompetes, com a modulação em anel, e o Preist Gott é claramente uma referência a Gesang der Jünglinge, a todo esse misticismo que vai varrer a vida do Stockhausen. Preist Gott, Steinböcke, Bachwurz, Rosenblüte, Narzisse. Essas distorções são a modulação em anel. Vamos lembrar que a modulação em anel, o termo Ring Modulation ou Ring Modulation, né? Ele é usado pela primeira vez no Gesang der Jünglinge, mas também é usado em mixtua para orquestra, é usado em mantra, onde os dois pianos são modulados em anel e etc. Né? Ele vai percorrer a obra praticamente toda do Stockhausen. Na quarta cena de Sonntag, a coragem ou o erro de Stockhausen em utilizar escancaradamente sons bastante típicos de sintetizadores comerciais, como uma das camadas, contrapondo-se às vozes que enunciam insistentemente o próprio título da peça, Düfte, Zeichen, fragrâncias, signos ou aromas, sinais, não impossibilita a construção de tramas ricas em seus panoramas. Há pouco evocamos Schoenberg, e não há como não se lembrar, nesse contexto, do sintomático título de uma das peças de seu Pierrot Lunaire, fragmento do poema utilizado de Baudelaire na versão alemã de Hartleben, O alter Duft aus Märchenzeit, né? O ancestral aroma de tempos lendários, ou seja, de tempos mágicos. Ou ainda na bela transcriação do Augusto de Campos, O velho olor dos dias vãos.
No final do fragmento que a gente vai ouvir, e que é o início de Düftezeichen, grandemente baseado nas notas finais da fórmula de Michael, prenunciando, pois, o fim de Licht, que é como se ele estivesse lendo a fórmula de Michael e passando um filme e chegando no seu fragmento final, como quase encerrando Licht, né? Ouvimos um acorde tonal com sétima maior, feito com sons claramente sintéticos, quando as vozes enunciam Düftezeichen der 7 Wochentage, né? Düftezeichen dos 7 dias da semana. Mas o agregado inarmônico, que se segue logo em seguida, né, nos faz lembrar do Stockhausen incessantemente inovador e nos arrebata. Vamos prestar atenção. Esse fragmento repetido é o final da fórmula de Michael. De novo aqui. Esse último agregado, por exemplo, é absolutamente extraordinário, né? Ele ganha ainda mais o caráter extraordinário do ponto de vista harmônico depois do acorde absolutamente tonal que vem imediatamente anterior a ele. A celebração da comunhão entre Michael e Eva passa por alternâncias entre defasagens e perfeita sincronia jubilosa entre suas vozes, em que a voz de Lúcifer sucumbe ao fundo. A voz do Nicolas Ischur está lá no fundo, né? Como uma sombra, simplesmente. Para a última cena de Licht, Hochzeiten, altos tempos ou tempos elevados, que é um trocadilho com núpcias, Hochzeiten em alemão, que entretanto é normalmente usado no singular Hochzeit, como casamento, Stockhausen concebe uma de suas loucuras. Há duas versões, uma para a orquestra, outra para coro. Porém, ambas devem ser, em ato keidiano, Stockhausen que não me ouça, tocadas ao mesmo tempo. Mais que isso, em espaços distintos, em duas salas de concerto próximas. Né? Então você tem uma peça, uma escritura de orquestra, uma escritura de coro, duas salas separadas, e o que acontece? Né? O público, ao chegar no local do concerto, recebe uma cartela dourada, o ouro é a cor de Sonntag, né? Dizendo para qual salas deve se dirigir primeiro. Obviamente vai ter uma divisão de cartelas, de jogar uma parte do público para o coro, outra para a orquestra, né? Se na da orquestra ou no do coro. E, depois de um tempo de execução, deve trocar de sala, sai de um teatro e vai para o outro, para vivenciar a mesma música como uma outra música. Em meio às performances, há a transmissão parcial da versão de orquestra dentro da sala em que a versão do coro está sendo executada e vice-versa. Quer dizer, o coro também é filmado e jogado dentro da onde está tocada a versão de orquestra no outro teatro. Os teatros devem ser relativamente próximos, né? Para dar tempo da pessoa caminhando e entrar no outro teatro, né? O público vivencia as duas versões em simultaneidade, real e virtualmente. Ora ele está vivendo virtualmente uma coisa e realmente a outra, ora ele se deslocando no espaço, inverte e vê virtualmente o que ele via realmente e vê realmente o que ele via virtualmente, né? Ouçamos um trecho de Hochzeiten, reminiscente do início de Lichtavassa. Vocês vão ver que é muito parecido com o fragmento inicial super lírico que vai se adensando no final, que é o fragmento que eu escolhi do Lichtavassa.
numa versão para orquestra, mas em meio à qual soam trechos da versão de coro. Aí está o coro junto já, né? Soando junto. Quer dizer, é interessante imaginar que se você está num ambiente disso está sendo tocado ao vivo, aquelas vozes elas aparecem do nada, sem ter nenhum corpo cantando ali, né? É uma virtualidade que habita aquilo e que faz parte do outro espaço, né? E a mesma coisa inverso, se você estiver no espaço que está sendo feita a versão de coro, de repente entram instrumentos de orquestra soando, mas que na realidade são reproduzidos por alto-falantes, né? São presença virtual em cima de um real, entrecruzando dois espaços diferentes. Mas hoje não há tempo mais para análise, é tempo sim de um balanço e de excedermos espaço para uma breve discussão que deve ocorrer antes da nossa última performance, que vai ser o Contact. Para isso, eu vou fazer um pequeno presente para vocês. Espero que seja um presente, ou uma surpresa, não sei. E vou pedir para que vocês fechem os olhos e a gente vai ouvir agora. Talvez a melhor região fosse mais para lá, ou virando um pouco as cadeiras, de forma que não fiquem tão fora do eixo octofônico. Quem conhece bem a obra de Stockhausen vai detectar diversos elementos stockhausianos nisso que a gente vai ouvir. Acho que com certeza vai saber mapear muita coisa. Quem não conhece, que se deixe levar pela mera intuição, já que a gente está no Sonntag aus Licht.
Para aqueles que seguiram e que viram tantas coisas aqui de Stockhausen durante essa semana, que elementos que a gente pode detectar nisso que a gente ouviu? Tem várias coisas aqui revisitadas, né, do Stockhausen. Por exemplo, final de Hymnen, a respiração. No final de Hymnen, a gente acabou de ouvir a respiração, né, acabando essa peça. O começo do que a gente ouviu agora claramente ecoa claramente o universo sintético de octofonia, de Michael Gruss, de Freitag, na música eletrônica de Freitag, que a gente ouviu também, né? Existem claras reminiscências a Kontakte, a microfonia 1 e inclusive a Gesang, né? Como a gente falou de balanço, esse foi o balanço que eu fiz musicalmente quando eu recebi a notícia da morte, no dia que Stockhausen morreu, final de 2007, decidi que faria uma obra em sua homenagem e decidi fazer essa composição acusmática chamada Motus in fine velocior, em memória de Stockhausen, e que gira em torno, mais ou menos, do que eu vejo como das milhões de possibilidades que eu absorvi da música de Stockhausen, ao menos uma parte delas, talvez a parte mais significativa para mim, né? Eu escrevi um texto em junho de 2008, que são esses pequenos parágrafos que eu vou ler agora, reportando-se as eras cíclicas das civilizações, mas ao mesmo tempo antecipando a descoberta da relatividade e gravidade em cerca de 2000 anos, um velho ditado latino proclama: o movimento no fim é mais rápido, motus in fine velocior. Tal lema reporta-se igualmente ao fim dramático de uma singular vida humana, em oposição à tendência subjetiva que se instaura na criança no sentido de aumentar as sensações percebidas de tempo e espaço. Um velho homem calejado torna-se cada vez mais consciente do curto tempo de sua existência e tende a concentrar a percepção de desenvolvimentos e fenômenos complexos em sua dimensão real, enquanto coisas efêmeras. Esta peça inicia-se como um grito dramático, resultado de sons derivados da mola de um velho fogão ardente, aí é uma mera alusão no nível da significância de Gesang der Junglinge, que é o cântico dos jovens na fornalha ardente. Na verdade é um fogão de um apartamento do Guarujá, que ao abrir eu achei maravilhoso, e na vez que eu voltei, eu levei um microfone super profissional e com certeza minha família achou que eu estava meio louco. Eu fiquei pondo o microfone, abrindo a tampa diversas vezes, e grande parte do material que vocês ouviram é derivado desse fogão. Muitos outros sons se interpõem, reforçando uma estruturação por camadas, no decurso da qual certos eventos notáveis emergem em proporções de tempo que correspondem à subdivisão da forma musical de acordo com a série de Fibonacci. O último segmento formal, que tem início a 8 minutos, tende, em geral, a dinamizar freneticamente os sons no espaço, perfazendo linhas e curvas espaciais distintas em meio à octofonia que circunda os ouvintes. Por um lado, os sons tendem, então, individualmente, a alongar seus espectros, como que lutando contra sua essência efêmera, mas, por outro, também a se tornarem cada vez mais agudos, como espirais em direção à harmonia das esferas. Vocês veem que, no final, a peça começa a ficar cada vez mais aguda, isso que a gente já discutiu milhões de vezes aqui e que vocês vão ver nitidamente em Kontakte hoje. O gesto total faz referência, por fim, aos últimos anos de Stockhausen, que procurou quase que desesperadamente finalizar seu projeto Klang, como que percebendo a inexorável proximidade da morte. Stockhausen, como vocês sabem, se impôs fazer esse ciclo de ópera, que seria uma ópera para cada dia da semana, e isso lhe tomou mais ou menos 27 anos de vida. Em seguida, ele planificou fazer Klang sobre as 24 horas do dia.
mas proporcionalmente, vocês imaginam quanto ele não precisaria de anos. E, no entanto, ele fez apressadamente Klang, conseguiu fazer coisas lindas, outras bastante problemáticas, mas, por exemplo, Cosmic Pulses, eu acho uma peça que, do ponto de vista da elaboração, é extremamente curiosa, do ponto de vista de som, é extremamente problemática, porque ele não foi o autor dos sons, ele delegou a outros que fizessem os sons, por causa da emergência de uma sensação de finitude. Ou seja, ele apressou e mesmo assim não chegou até o fim do ciclo. Das 24 horas, tem 21 horas completas, 3 horas ficou sem realizar, né? Então existia alguma coisa que, ao mesmo tempo, você tem essa maravilha dessa calma que nos traz Sonntag, mas no momento seguinte, ao começar um novo projeto Licht, e entrevendo que provavelmente Licht ia se arrastar proporcionalmente anos, e que ele não seria biologicamente capaz de levar até o fim, como não foi, de fato, eu senti uma certa dramaticidade, né, que a minha peça tenta, de alguma maneira, evocar, né? Como um balanço, eu gostaria de abrir para vocês, para comentários, antes da gente ouvir Kontakte, que a gente já analisou esmiuçadamente na segunda-feira, portanto, quem esteve aqui seguirá com uma cabeça mais analítica, quem não vai ouvir da mesma forma, com outra cabeça. Mas eu gostaria de fazer algumas observações preliminares, para lançar um pouco esse debate, né? Em toda a sua vida, Stockhausen nos surpreendeu. Surgiu como um rompante em meio à música eletrônica de Colônia, e quando adentrou o Estúdio für Elektronische Musik da Rádio de Colônia, a convite do Herbert Eimert, leva, em comunhão com seus jovens companheiros de viagem, notadamente os belgas Karel Geuverts e Henri Pousser, o serialismo para dentro do estúdio eletrônico. Fez da música eletrônica música serial. A música eletrônica já existia desde 1949, ela passa a ser música serial quando Stockhausen entra no estúdio em 1953. Em troca de cartas e conversas com Geuverts, acabam ambos tendo a ideia de fazer a primeira obra musical que tivesse como material musical o átomo sonoro, os sons senoidais, apenas possíveis de serem gerados eletronicamente. Stockhausen é o primeiro a fazê-lo, antes de Geuverts, com o Studie 1, de 53. Fez da música serial música senoidal. É o primeiro, então, a sistematizar a busca pela constituição de misturas sonoras, Tongemische, sons complexos inarmônicos que se situam entre os sons harmônicos e os ruídos. Realiza, para tanto, Studie 2, de 1954, com a obra concebe a primeira partitura de música eletrônica. Nós vimos tudo isso, né, ao decorrer da semana. Quando todos, então, seguem seus passos nessa direção, surpreende a todos e chama para dentro do estúdio de Colônia um cantor adolescente, realizando uma mescla de sons eletrônicos e sons concretos da voz em meio à então chamada escola senoidal. Falamos de Gesang der Jünglinge. Na obra, inaugura a composição multiespacial para vários canais, 5 originalmente, depois 4 na versão definitiva, e realiza pela primeira vez sons rotativos em torno da cabeça dos ouvintes. Todos, então, se põem a imitar Stockhausen e abandonam o purismo eletrônico. Pierre Schaeffer, tão escorraçado pelos serialistas eletrônicos, iria satirizar. Os alemães gostam de colocar água no vinho. Les Allemands mettent de l'eau dans le vin. Mas Stockhausen dá outra guinada e surpreende a todos. Realiza Kontakte entre 58 e 60, de novo apenas com sons eletrônicos. Em plena hegemonia da música serial, no final dos anos 50 e início dos anos 60, Stockhausen parte cada vez mais para a música intuitiva, chegando até mesmo a abolir a partitura. Uma voga se instaura por música improvisada e intuitiva, mas Stockhausen dribla de novo. Em mantra, restabelece a escritura precisa, altamente determinada, inaugurando, ainda sem assim denominá-la, a fórmula.
E poderíamos continuar numerando suas inovações e surpresas, mas temos ainda uma que merece ser aqui mencionada. Em octofonia e na contramão do laborioso trabalho de invenção de sons com os aparelhos eletrônicos, partindo do zero, como ele fez no Contacte, quando então o ouvinte mal percebe como Stockhausen chegara naqueles sons, radicaliza de repente o seu uso com sintetizadores, né? Em grande parte utilizando timbres claramente artificiais, com claro reenvio ao universo sonoro próprio da música pop comercial, né? Quer dizer, mais uma surpresa, essa decepcionante para nós que militamos na música acusmática, mas que não deixou de conceber coisas de muito interesse sonoro também, como, por exemplo, a octofonia, que é uma obra que soa de uma maneira sintetizada, mas que, ao mesmo tempo, tem uma construção de densidade de espaço que é arrebatadora, né? Se fizermos um balanço, há ainda um outro aspecto talvez mais surpreendente. Se Stockhausen sempre inovou, como pôde se permitir ficar por cerca de 30 anos em cima de uma mesma e única superfórmula? Essa é a grande questão, né? Ouvimos e reouvimos insistentemente os mesmos intervalos. Ao contrário de Mantra, obra na qual aquilo que viria a se chamar Formel sofre distintas dilatações em seu perfil, alterando os intervalos, em Licht, os intervalos da superfórmula praticamente são reconhecidos o tempo todo, como uma verdadeira obsessão. Sem dúvida, estamos diante de uma contradição. Por um lado, edifica-se uma escuta cansativa, diante do nível de repetição e reafirmação das ideias de base dos materiais. Mas, por outro lado, desenvolve-se um potencial impressionante, potencialmente infinito de variação a partir do mesmo material. Periodicidade ou aperiodicidade? Eis a questão, que é uma grande questão que rodeou a cabeça de todos os serialistas desde os anos 50. Como quer que seja, Licht nos torna claro mais uma vez que a principal forma musical da história da música, perpassando séculos de escritura, continua sendo o tema e variações. Na realidade, Stockhausen nada mais fez que isso, um super tema e super variações. Consequentemente, tenho convicção de que ele foi um super compositor, né? Com todas as contradições que possam acontecer. Eu abro uma pequena discussão, a gente não vai se delongar muito, mas eu gostaria de ver comentários que vocês queiram colocar, perguntas, críticas ou simplesmente pensamentos. A gente tem esse espaço agora para debater antes de fazer uma pausinha para fazer o Contacte. Então, a palavra é de todo mundo. Então é isso. Eu acho que deu para a gente bater um papo e ouvir agora, para fechar, né, essa performance maravilhosa com esses dois. A gente fez um ensaio hoje que eu fiquei extremamente contente, porque saiu super bonito. Então, vamos, Zamit e Zito, agradecendo. Pode ser. Vamos fazer uma pausa, sim. 10 minutos.
Thank